Paz e luz a todos. Vídeo 238, a família de luz, ou família da luz. Vídeo 6. Continuando. Os pleiadianos dizem que todo mundo está conectado a algo maior, desde os começos dos anos, vamos dizer, começo da vida em que a gente tem alguma informação, né? Porque a vida começou muito antes das informações que nós temos. Então, tem falado sobre os espíritos e que sobre os deuses, que se davam bem, eram amigos, né? Que aqui, senhores, estiveram vários... Só um instantinho aqui. Eu ampliei muito a letra e ficou ruim aqui. Isso. Eles têm sempre estado presentes. Tanto os que nos têm vindo ajudar, como aqueles que nos vieram manipular, né? Todos eles. Até os tempos de hoje. Os dois grupos, né? Todos, cada um desses grupos são formados. Uma parte negativa, a outra positiva. E o grupo negativo que nos manipula é formado também de várias raças, mas que se voltam para a negatividade. E os que nos ajudam também são vários tipos de raças diferentes de extraterrestres que têm uma união com a Confederação Intergaláctica ou Galáctica, como queiram pronunciar, falar, que nos ajudam juntamente com o governador de todo o planeta, incluindo as diversas dimensões paralelas, que é o grande espírito, chamado grande espírito, que é o Cristo, né? Vamos dizer, ele supervisiona, é como se fosse um presidente, né? E eles é como se fosse o Congresso. Então, decidem, a maioria decide, há reuniões de extraterrestres de outras galáxias na Confederação, e também nós temos a Federação, que também tem reuniões e discutem assuntos, interesses, mas é mais comercial. A Confederação, ela se baseia, o fundamento dela é trabalhar para a evolução do ser humano, seja aqui, nesta dimensão, seja numa dimensão semelhante a esta, num outro planeta. Planetas primitivos. Então, há muita confusão aí, federação e confederação, mas é confederação que nós podemos ter confiança, os seres que trabalham com a Confederação Intergaláctica, que podemos dizer que os pleiadianos, arturianos, acho que os alfa centauros também pertencem, não, outras e outras. E aí ficam sabendo, epa, mas os reptilianos não são do bem.
Não, tem grupos de reptilianos que se voltaram para a luz. Eles trabalham também com a luz, para a luz. E outros não. E outros são até muito cruéis, né? Então, em toda raça, há também sempre alguém que desvirtua, né? Ou seja, planetas de luz também de vez em quando acontece seres se voltarem o inverso. Aí eles são retirados e são exilados em planeta, em dimensões como esta ou piores. Tá? Então, é isso. Bom, então, continuando aqui. No início da era de peixes, se decretou que só um certo tipo de pessoas podiam falar com Deus, com o Criador. O Criador que não estava disponível para qualquer pessoa, exceto quando se oferecia dinheiro e outras coisas através de sacerdotes, papas. Uma era obscura se apoderou da terra, uma era de enfermidade, ignorância, grande temor, medo, né? O segundo período, que durou uns anos, 500 anos mais ou menos, desta prova de 2000 anos, era muito escuro. Olha, então é o seguinte, né? Que eles falaram aqui que no início da era de peixes, os que nos manipulam até hoje, eles decretaram, por exemplo, quando colocavam lá os templos, as igrejas, você tinha que doar dinheiro para os sacerdotes ou padres, na época do já católico, né? Para que você fosse perdoado, para que você fosse atendido por Deus. Mas acontece que Deus não precisa de dinheiro, porque Deus, ele está no universo e ele é uma luz, ele é feito de luz. Ele próprio, vamos dizer, se autocriou. Ninguém criou Deus e Deus existe. Ele é o tudo, é o nada, ele é o que é. Então ele não precisa de dinheiro. Quem precisava de dinheiro e quem precisa de dinheiro para manter era um sacerdote naquela época para manter o templo, para o bem-estar deles, com lugares bons para sentar, boa comida, bom vinho naquela época. E depois os católicos também fizeram isso, né? E naquela época, quem não contribuía para a igreja ou para um templo era punido de diversas maneiras, cruéis. Bom, continuando aqui. Mas onde há escuridão, há luz. E quando amanheceu a luz, muita gente despertou. No início da Idade Média, desde o ano 1000 depois de Cristo, aproximadamente no ano 1500 depois de Cristo, novas ideias foram lembradas. Novas ideias foram lembradas. Uma vez mais, houve um despertar da consciência humana. Mas, antes que esse novo despertar, essa liberdade de pensamento pudesse assim aflorar com
maior amplitude, vamos dizer, com maior número de pessoas, aí os que eles lançaram um último, como uma cobra, né? O último bote, né? Que foi a Inquisição. Foi a Inquisição que foi repleta de assassinatos, destruição, queimavam aqueles que diziam as verdades ou que diziam que não era necessário doar dinheiro, ou que só existia um só Deus, etc, né? Etc. Eles queriam limitar o pensamento das pessoas. E queriam que essas pessoas, ainda que sobreviveram com poderes paranormais, porque isso era normal, né, em todos nós, que é a clarividência, a audiência, a comunicação com os espíritos, né? Então, eles procuraram assassinar todos, mas sempre havia pessoas que se escondiam dentro de cavernas, viviam assim, como se fossem animais, mas tinham os poderes paranormais, porque eles não podiam viver com os outros lá, né? Nas cidades, se escondiam. Com o tempo, ou casualmente, tiveram a oportunidade de curar alguém, e aí isso se espalha, e outros iam lá para serem curados também, né? E aí, quando eles sabiam, mandavam lá os soldados, destruíam, matavam, pegavam a pessoa e iam incendiar a pessoa. Uma das mortes materiais piores que se pode ter é isso, ser queimado vivo, né? É o que atualmente nas comunidades, os bandidos que moram nas comunidades, os assaltantes, os que vendem drogas, etc., fazem isso nas pessoas, né? Ficam olhando rindo. E o povo ignorante naquela época também ficava olhando, gesticulando, isso, mata esse povo porque ele é um herege. Justamente era o inverso, eram pessoas que estavam tão ligadas ao Criador que elas conseguiam curar, porque elas tinham amor ao Criador, a Deus. E os sacerdotes e padres diziam que essas pessoas eram hereges, eram bruxos que faziam feitiçaria, quando era o inverso. Quando eles, lá debaixo dos panos, né, lá na intimidade deles, evocavam o Deus. Tem vários nomes, eu não vou nem falar o nome, porque para não atrair, né? Então, eles evocavam o Deus errado, vamos dizer assim, o Deus das trevas, que eles costumam chamar, hoje chama-se Satanás, né? Porque Lúcifer não é o diabo, né? Lúcifer é um ser de luz, que comanda lá uma parte lá do abismo, toma conta, é uma coisa mais ou menos assim. Ele se desligou, ele é um trono de Deus, mas ele se desligou dos tronos de Deus devido ao acontecimento da deslocação do eixo magnético da Terra. Depois eles passaram a não ver mais aqueles focos de luz que eram as 7 divindades, os 7 tronos, ou 7 tronos de Deus. Então, foi puxado essas pessoas que não acreditavam e tal, foi puxado para o lado, né? O outro lado.
E o Lúcifer os levou para que pudesse essa parte ficar mais positiva e levou os negativos para o outro lado. Bom, então aqui continuando na tradução. Então, se as pessoas não pensavam como esses sacerdotes, esses padres determinavam como as pessoas tinham que pensar, né? Todo mundo era o gado seguindo, o gado tem que seguir, senão leva chicotada. Então, eles costumavam ir à noite, invadiam a casa da pessoa, matavam a família, até todos tinham que ser mortos, né? Então, os antepassados viviam sempre com temor de revelar até os segredos espirituais, né? Então, eles tinham medo, porque eles sabiam que no momento que iam revelar, depois uma pessoa passa para outra, passa para outra. E tinham os espiões, porque sempre houve espiões, né? Mesmo naquela época, espiões. Não é dessa época em que vivemos, da CIA, espião da Rússia, espião dos Estados Unidos, não. Já naquela época havia os espiões, sempre houve. O medo era tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo quando uma pessoa vinha falar sobre o amor incondicional, explicar, quem ouvia tinha pavor. Então esse medo, ele foi se espalhando entre as pessoas, foi espalhando cada vez mais. Certamente foi por isso que não está escrito aqui, gente, mas certamente, pelo meu raciocínio, devem ter escrito o esoterismo com S. Nós temos dois tipos de esoterismo, né? Exo com S, que é o da Helena, um dos esoterismos que se tem da Helena, né, Blavatsky, e temos o exoterismo. Esse todos podiam saber, mas certos segredos estava no esoterismo, que só alguns poderiam saber. E esses que escondiam as coisas do povo, os negativos, os que nos manipulam, eles sabiam sobre isso, sobre os segredos do esoterismo, só que eles não queriam que o povo soubesse. O Hitler conseguiu o que ele conseguiu porque ele tinha conhecimentos de esoterismo. Então, ele aprendeu, vamos dizer, falando mais materialmente, ele aprendeu técnicas em que ele chegava lá na frente e colocava lá a mão, né? Interessante que os seres extraterrestres fazem isso, saudações, né? Porque nós temos um chakra aqui na mão. Ele, com a mente e com o chakra, naturalmente, ele estava fazendo um tipo de magnetismo e com aquela postura, que todo mundo achava maravilhosa, a postura dele, ele magnetizava aquele povo, aqueles jovens, tanto que ele magnetizava que filhos de judeus denunciavam os próprios pais. Filhos de judeus entravam para o nazismo, entravam para serem soldados nazistas e matavam a própria família. Os que puderam fugir, fugiram. Os que não puderam, foram mortos ou levados para os campos de concentração.
Bom, então, cada um tem que se decidir, cada um tem que decidir por si mesmo, decidir, não se deixar levar pela cabeça dos outros, né? Uma pessoa, por exemplo, sabendo que eu me interessava em saber sobre as coisas espirituais e tinha dado aqui e ali, disse que eu ia ficar maluca. E eu ainda estou aqui, ainda não fui internada. Essa pessoa já se foi e teve até um tumor na cabeça. É engraçado, né? Teve até um tumor na cabeça, né? Eu ainda estou aqui. Porque é preciso, se a pessoa quer saber a verdade, ou se aproximar da verdade, ela tem que buscar, ela tem que frequentar certos lugares, ela tem que ler certos livros. E agora, com a internet, nós temos que pesquisar na internet. Agora, há muita mentira? Sim, há muita mentira, mas se nós tivermos a nossa intuição aflorada, nós sentimos que aquilo não é verdade, ou desconfiamos que não é verdade, certas coisas, né? Então, vamos lá. Eles dizem que é importante dizer a verdade, né? Das coisas espirituais, né? Mas não devemos convencer ninguém. Por exemplo, né, fazendo esse vídeo, muitos irão assistir, mas não acreditaram, não se convenceram. Outros já até se lembraram de algo que já sabiam em vidas passadas. E muitos vão em frente, gostaram, até agradecem, porque a gente só deve dar informação àqueles que demonstram interesse em saber e conhecer. Alguém que sabe que você tem uma bagagem de estudo, de pesquisa sobre a espiritualidade, sobre a espiritualidade também que os extraterrestres ensinam. E ela pergunta e você responde, mas você não vai falar essas coisas com a intenção de convencer a pessoa. Você dá informação. Cabe a cada um decidir se acredita ou não, se vai seguir os ensinamentos ou não. É isso aí. Porque os pleiadianos dizem que nós entregamos aos outros, aos manipuladores, o poder do nosso, o poder de pensar, a liberdade de pensar. Nós deixamos para lá. E tiveram dúvidas se deveriam pensar por si mesmos ou não. Então, aceitaram e aceitam tudo que dizem, né? Então, eles seguem as coisas que fazem a gente crer. Por exemplo, você tem que acender uma vela para um por exemplo. Você tem que acender uma vela para o teu anjo da guarda. Eu algumas vezes fiz, mas eu achava meio estranho, né? E hoje, com as novas informações, vejo que isso é errado.
Porque ele diz o seguinte: por que você vai acender uma vela para o teu anjo da guarda se já ele é luz, ele não precisa? Por que você vai acender uma vela para o caboclo, Arruda da Jurema, para o caboclo Pena Branca, para a vó Catalina, vó Cambinda, vó Maria Conga, para os seres indianos, enfim, para outros. Então, e sobre os oferecimentos? Bota lá um vidrinho com cachaça, bota lá um charuto. Se você for comprar uma imagem, aí eles vão perguntar para você, na casa de Umbanda. Você não quer levar o charuto para botar aí ou no Tranca-Rua ou no Exu? Os verdadeiros Exus, os verdadeiros Tranca-Ruas, não precisam disso. Então, aquelas pessoas que não sabem, que ficam fazendo esses oferecimentos, estão fazendo aos espíritos que estão se passando por essas entidades. Ou seja, esses espíritos não são espíritos de luz, é o inverso. Você está oferecendo. Então, tem certos centros espíritas que até jogam. Eu já fui num e vi eles jogar uma cachaça na porta. Eu achei aquilo estranho, mas eu fui lá tomar um passe. Agora eu digo, sei lá de quem eu levei o passe. Às vezes, naquele momento, estão botando um chip. São magos negros, fingindo que são quiumbas, fingindo que são caboclos, pretos velhos, etc. Então, não há que fazer esses oferecimentos. Por que quando a pessoa vai na Igreja Católica, ela tem que usar o rosário e rezar? Por que os Krishnas pegam aquele colar de tulasi ou de sândalo e fica quase o dia todo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, fica rodando aquilo tudo falando. E o católico é Ave Maria, papapá. E tem um tal de terço, que eu não quero nem saber o que é isso, né? Que rezam também. Então, para quê? A fonte está aí nesse espaço do universo. E nós temos que direcionar o nosso pensamento para a fonte. Essa fonte também está dentro de nós. Somos fractais dessa fonte, ou seja, nós somos um pedacinho dessa fonte, que é o Criador, e uma individualidade que ele mesmo experiencia em todas essas individualidades que existem, em todas as dimensões, em todas, seja ela física ou não física. Nosso pensamento tem que estar com o Criador. Se a pessoa não consegue, então tem o pensamento no grande espírito que é o governador daqui do planeta Terra, que é o Jesus Cristo, porque indo a ele, vai ao Criador, porque ele é uno com o Criador, a mente dele está com a do Criador. Assim como outros seres extraterrestres de luzes, a mente deles também está una com o Criador, dependendo da dimensão onde eles estejam. Então, e as pessoas aceitam, elas aceitam. Eu, mesmo em criança, já achava muito esquisito aquilo. Na Igreja Católica, senta, levanta, ajoelha, levanta, agora senta, agora levanta, agora senta. E reza automaticamente, o Pai Nosso, a Ave Maria, rezando automaticamente. Não está nem sentindo amor ao rezar aquilo. Né?
O mantra de Krishna dá muita alegria se a pessoa ficar repetindo isso diversas vezes, dá alegria, porque essas palavras, elas conseguiram conservar a onda da musicalidade da palavra. E há milhões de anos aqui na Terra, as pessoas se comunicavam também e usavam muito mantras. Então, este é um dos mantras antigos, como os mantras que o Sai Baba também falava lá no templo dele. Então, se vocês quiserem experimentar, é só prestar atenção, né? Os budistas, né, também usam mantras diferentes. E quando você reza o Pai Nosso, o Ave Maria, pode dizer que são mantras também. Mas se a Ave Maria for cantada ou falada na língua do Cristo, é outra coisa. Faz melhor efeito. E o Pai Nosso é a mesma coisa. Bom, continuando aqui. Aqueles que agora estiverem abertos a novas ideias, que estão abertos a escutar as nossas informações, as nossas mensagens, os pleiadianos falam, né? Então, simplesmente é reconhecer que vocês estão na mesma onda da troca, vamos dizer, da troca desses erros para as coisas novas que estão sendo colocadas aqui nesta dimensão, nesta terceira dimensão do planeta Terra. Se bem que o planeta Terra, eles já disseram lá, espíritos, que não é um planeta, que é uma dimensão dentro de um planeta. Fazer o melhor possível para conservar a presença de vosso ânimo, tomai vossas próprias decisões, ponha bem claro o que quereis, manter-se abertos para os grandes mistérios, vocês devem dar conta que já tem muitos conhecimentos, mas, lógico que é preciso ter muito mais do que isso. Nós sentimos que há uma sensação de urgência com respeito à época do século XX, que isso aí foi escrito no século XX, né? Então, que, embora pareça assim, muito tempo, mas é um salto por exemplo, na data de 1987 até o ano de 2012, acho que é um salto, né? Porque
nós vivemos, nós os terráqueos, né, vivemos numa época em que tudo está fragmentado, separado, inconexo, em que é uma época em que os ventos do tempo são sutis e a natureza frágil. Na época dos vossos antepassados havia menos civilizações, menos sistemas de crenças, menos linhagens de sangue e menos propósitos. O experimento estava melhor controlado e o certo, e que se centrava sempre na área chamada hoje Oriente Médio, conhecida como crescente e fértil naquela ocasião, né? Repleta de edificações antigas. As pirâmides do Egito foram utilizadas como mecanismos de som para comunicar-se com os céus. Também foram usadas como peças para equilibrar a balança das forças eletromagnéticas e para criar pontos energéticos de acupuntura na região que cobre a Terra. A Grande Pirâmide não só existe em cima do solo, mas ela existe também no subsolo. A estrutura dela penetra pela Terra para que a energia cósmica possa ser transmitida e enraizada desde uma era a outra. A Grande Pirâmide, como hoje a conheceis, atualmente existe desde há muito tempo. Está claro que nas crônicas, histórias de vossos historiadores modernos devem ser reexaminadas. Todas as antigas estruturas, sejam de pedra, têm um poder celestial. E são muito mais antigas e têm uma finalidade distinta a que vossos livros não contam nada, né? Conta, a pirâmide está lá, quem fez a pirâmide, é na época tal, não conta. Esses são segredos, porque as pirâmides na Terra, ele quis dizer que sob o solo da Terra, né, numa certa... Há pontos, nas pirâmides. Ela começa lá no Egito, então nós não vemos há fios energéticos, magnéticos que vão lá na ilha tal, vão lá não sei onde, vão lá não sei onde, vão lá não sei onde, e fecha o círculo aqui. E a pirâmide, ela vai aqui para o subsolo. E aqui há um segredo. E eu não sei se ainda tem hoje. No Segredo da Flor da Vida, eles contam que ali havia, mas é muito fundo para lá, a Grande Pirâmide. Vamos dizer, um compartimento, né? E um compartimento na qual há uma nave parecida com aquele filme, deve ter sido inspirado até nesse livro. Olha, eu ia lembrar do filme, do nome do filme. O filme trata-se de uma moça que ela é jogada aqui na Terra e ela tem uma missão, né? E ela tem umas marcas no corpo, umas marcas assim como se fossem ondas.
essas ondas, essas marcas, isso, senhores, pela minha interpretação, ela deve ter sido mensagem para alguém que está, ou esteve, ou ainda está aqui na Terra, para fazer algum trabalho de luz relacionado a isso. Só que não é bem assim, mas era isso. Faz um negócio assim, sei lá. Mas, então lá elas falam no 4 elementos, né? Os elementos, o quinto elemento. Lembrei do filme, o quinto elemento. Era bom que vocês vissem isso. É lógico, né? Fizeram um enredo lá, um negócio. Então, lá tem uma nave onde a moça fica lá dentro, e essa nave ela é parecida com a que estava ou está ainda aqui. Tá? É uma nave achatadazinha, né? Não é nada assim, como as naves que a gente vê, ou assim, não é assim, totalmente diferente. Então, aqui na ocasião, quando o último pedaço do continente da Atlântida afundou, os desenvolvidos da escola de Macau foram lá, pegaram essa nave, né? Ficaram suspensos olhando a Atlântida afundar. Muitos se salvaram, lógico, mas muitos morreram ali, eles ficaram vendo com muita tristeza. E levaram um monte de gente evoluída, espiritualmente, os evoluídos, e foram, porque aqui tem uma base grande onde a nave, sabe? E a nave entrava, não sei lá como é que entrava, mas ela ia aqui para o fundo, tá? Ela só era usada em determinadas ocasiões. Foi usada nessa ocasião. E esses grupos se espalharam. Uns vieram aqui para a América do Sul, outros foram para a América Central, outros foram para o Himalaia, e outros lugares ali onde tem o Himalaia e outros ali. Bom, por isso que a gente encontra. Interessante, o arqueólogo encontrou um vaso igual aqui, lá no Peru e no México. Igualzinho, com aqueles caracteres, mas como? Aquelas vestimentas têm uma certa semelhança, então, porque é um povo que se espalhou e guardou certos costumes e certos aprendizados que haviam aprendido coisas sobre Deus, e como os índios também. Os índios sabem muito acerca do Criador. E os historiadores ficam fazendo mistério, é só raciocinar isso. Pessoas se espalharam, foi na ocasião do dilúvio também, porque tem a ver com o eixo, né, o eixo magnético, e aí a água tombou, os lugares ficaram secos, aí apareceu outros continentes, outros lugares ficaram inundados, morreram muita gente. E poderá agora acontecer a mesma coisa, porque nós estamos aí com as placas tectônicas e o eixo da Terra está indo devagarinho, devagarinho. Talvez dessa vez esteja indo mais devagar do que o último evento do eixo da Terra, vamos dizer assim. Bom, então é isso. Vamos devagar, né, com a família da luz, devagarinho, ainda falta muita coisa. Mas a gente vai encaixando os pontos dos is ou quebra-cabeça. E apesar do livro Família da Luz, do livro Terra,
do livro Mensageiros do Amanhecer e outros da Bárbara Marciniak, que canalizou os pleiadianos, ter sido escrito já há muito tempo, há uns anos atrás, estão atualizadíssimos com a época atual, senhores. Então, tudo de bom para vocês, paz e luz, até o próximo vídeo.